Boa noite, querida igreja. Pastor Gabriel, estou aqui novamente. Mais um domingo que nós podemos nos reunir, que nós podemos louvar ao Senhor e ouvir um pouco mais da sua palavra. Nesse momento, eu quero que nós estejamos com os nossos corações abertos, com os nossos corações dispostos diante do Senhor, para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos ouvir a sua palavra e nós possamos glorificá-lo. Convido você a já ter a sua Bíblia aí em mãos e louvar o Senhor junto conosco com essas canções. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
Senhor, nós somos gratos a Ti, porque nós podemos nos reunir, nós podemos adorar ao Senhor, nós podemos prestar-te um culto, onde quer que nós estejamos. Nós te agradecemos porque o Senhor habita em nós, o Senhor faz morada em nós, e por isso nós podemos louvar ao Senhor independente daquilo que aconteça ao nosso redor, porque o nosso coração está sempre te louvando, os nossos lábios podem também louvar ao Senhor. Assim nós pedimos, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Essa noite eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Números. Números, nós leremos um dos episódios que ocorreram naquele período entre a saída do Egito e a chegada à Terra Prometida. Nós sabemos, o Senhor levantou Moisés para liderar o seu povo lá ainda no Egito, nesse processo de saída do Egito e da entrada na Terra Prometida. Nós temos vários episódios que vão narrando acontecimentos e muitos desses episódios eles vão ser já um prenúncio do que viria a acontecer no futuro com aquele povo. Qual seria o tipo de relacionamento que eles teriam com Deus? Nós vamos vendo essa verdadeira saga que acontece ali no deserto, que era para ser uma viagem de semanas, se transformando numa viagem que durou 40 anos. E aí a gente vai lendo, vai entendendo os episódios e vai vendo qual era a necessidade, então, por que essa viagem, que levava apenas algumas semanas, ela teve que levar décadas. Você pode acompanhar a leitura comigo? O livro de Números, capítulo 20. Leremos aí os versículos 2 até 13. Diz a palavra do Senhor, Números capítulo 20, versículo 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Esse é um episódio que é bastante conhecido, e ele fala sobre essa relação que acontece várias vezes entre o povo e a sua liderança, o povo de Israel ali, recém-saído ainda do Egito, ainda sem a sua identidade nacional, que eles viriam a formar depois, nas décadas e séculos que se seguiriam. Aquela nação em formação, ainda bastante imatura, ela estava começando a conhecer quem era Moisés, quem era Arão, como é que era a liderança que Deus tinha levantado e como ela se daria. Moisés, como nós sabemos, personagem que tem a sua vida dividida basicamente em 3 ciclos. No primeiro ciclo, após o milagre, lá no início da sua vida, a proteção
de Deus diante da matança das crianças. Aquele bebê foi preservado miraculosamente e foi criado na corte de Faraó. Ele foi criado com o que de melhor havia naquela época, as melhores comidas, o melhor conhecimento, a melhor instrução, a melhor educação, as melhores oportunidades. E ele foi criado realmente como um estadista, preparado para ser um rei, preparado para liderar um povo. E se passaram então 40 anos. Temos uma primeira ruptura e Moisés entra em conflito. A sua ascendência hebraica entra em conflito com aquela sua criação egípcia. Ele tem um momento de ruptura e ele passa então a morar no deserto. Ele vai para o deserto, lá ele vai pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele passa aí esse segundo período da vida dele conduzindo um rebanho, literalmente um rebanho no deserto. E ele fica então nesse segundo período aprendendo, conhecendo o deserto. Fim desse segundo período, ele tem um encontro com o Senhor. A partir deste encontro, Moisés entra no terceiro ciclo da sua vida. Nesse terceiro ciclo, passados mais 40 anos, Moisés, já com a idade de 80 anos, é chamado pelo Senhor para conduzir o povo no deserto. E ele passa o terceiro ciclo da sua vida, aí dos 80 até os 120 anos, que é quando ele falece. Moisés, ele vai apacentar aquele rebanho de pessoas, aquele grupo, aquela nação em formação lá no deserto. Então vejam, Deus, em sua soberania, uma primeira observação que nós podemos fazer sobre a vida de Moisés é o cuidado que Deus tinha com aquele povo. É o cuidado que Deus tinha ao preparar um líder para eles, que tinha tanto uma formação de um estadista, de um líder político preparado para isso, quanto a formação de alguém que conhecia o deserto, conhecia suas dificuldades, conhecia essa realidade. E Moisés passa a ser então esse guia, esse líder do povo, escolhido pelo próprio Deus, preparado e capacitado para conduzir essa missão. Nós temos Arão, irmão de Moisés, escolhido também por Deus para ser o responsável por aquilo de mais importante que deveria acontecer na comunidade. A tribo de Levi, os levitas, eles eram responsáveis por toda a necessidade que envolvia a adoração. O tabernáculo, que é uma espécie de templo armado em barraca, e aí era um templo que era móvel. Então, antes da construção do templo como local físico, enquanto eles estavam andando pelo deserto, como local estático, enquanto eles caminhavam ali pelo deserto, foi construído o tabernáculo, e quando eles acampavam no local, o tabernáculo era armado, e aí você tinha todos os rituais, a possibilidade dos rituais. E Arão era o responsável, e apenas a família de Arão, o sacerdócio recaía sobre a família de Arão. Então haviam algumas responsabilidades, que não podiam ser cumpridas por outro grupo que não fossem os descendentes de Arão. Então, duas pessoas preparadas por Deus, escolhidas por Deus e colocadas em funções de extrema importância para o povo. Essas duas pessoas, elas são alvo, ali a gente vê no primeiro versículo, elas são alvo do povo. Esse povo que está ali sendo guiado pelo Senhor, ele se ajuntam contra, é o que o texto diz, Moisés e contra Arão, contra essas duas lideranças. Então nós vamos observar hoje 3 atitudes reprováveis do povo ali durante esse episódio. Então lá no primeiro versículo que nós lemos, versículo 2, já mostra o que aconteceu, Versículo 2 e 3. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés. Então eles se ajuntaram e eles se insurgiram de maneira rebelde contra aquele que o Senhor havia colocado sobre eles. Essa rebeldia deles, na verdade, ela estava ligada muito com a sua insatisfação. Sim, ligado com ao fato de que eles achavam que Deus não estava dando para eles tudo que eles mereciam. Então a primeira atitude reprovável do povo ali no deserto foi a rebeldia. Em segundo lugar, então, nós temos ali essa reclamação
que ela já havia tomado todo o povo, e depois de tomar o coração de todo o povo, né, eles vão e reclamam para Arão, para Moisés. E aí, qual é a atitude aqui que é reprovável? Versículo 3. Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação a este deserto? Para morrermos aí, nós e nossos animais. Por que nos fizeste subir do Egito? E aí ele vai falar de uma série de reclamações. E vejam, qual é o problema? O problema é que aqui havia murmuração, reclamação no meio do povo. Além da insatisfação, que nós já falamos, havia um problema aqui. Era um problema de amnésia, falta de memória. Eles citam coisas aqui que havia no Egito, coisas que tinham disponíveis lá, mas que não necessariamente eles tinham acesso àquelas coisas. Eram coisas que existiam no Egito. Mas a sua condição de escravidão, ainda essa escravidão mental, fazia com que eles preferissem a escravidão do que a liberdade. Deus os tinha liberdade, os tinha dado liberdade, os tinha libertado, mas eles queriam voltar para a escravidão. O coração deles ainda desejava a servidão, embora Deus os tivesse libertado. Então, a segunda atitude reprovável é a murmuração. Agora, é muito comum nós vermos esse texto e nós vermos considerações sobre as atitudes ali do povo. Mas nós não podemos esquecer que Moisés e Arão, embora fossem líderes, também faziam parte desse povo. E de alguma maneira, eles também têm pecados que são reprovados perante o Senhor. Lá no episódio, algum tempo antes ali, né, quando da concepção daquele bezerro de ouro, Arão é reprovado pelo Senhor junto com Midian também. E nesse episódio aqui nós vamos ver mais uma vez Deus reprovando aquilo que o desagrada. Então não é porque eles eram líderes que eles estavam imunes a erros, que eles não tinham falhas. E nós vamos ver aí o que aconteceu. Ali no versículo 8, o Senhor dá ordem. E vamos prestar atenção nas palavras que Deus usa para dar a ordem a Moisés. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. A ordem de Deus foi muito clara. Fale a rocha e ela vai dar muita água. A gente continua, eles reúnem o povo, e aí, lá no versículo 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Saíram muitas águas, bebeu a congregação e os seus animais. E aí, nós vemos que Moisés não cumpriu aquilo que o Senhor ordenou. A gente lê esse texto e muitas vezes a nossa impressão é que nós tivemos aí uma atitude, de certa forma, irada de Moisés com relação àquele evento. E aí a gente lembra daquela passagem, né, que diz que Moisés era muito manso. E às vezes a gente fica pensando, parece que tem alguma coisa estranha, porque como Moisés perdeu o controle, se irou, se ele era um homem tão manso? Quando a gente volta para aquela informação que eu falei um pouco antes, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido para nós. Moisés passou esses 40 anos no deserto, e aqui tem uma informação, uma curiosidade que nos ajuda a entender o significado desse texto. Aquela região desértica era uma região em que, além de haver aquelas dificuldades naturais do deserto, você também tinha, o clima era muito quente durante o dia, muito frio durante a noite, pouca chuva, animais selvagens, né? Animais que estavam ali e que atacavam o rebanho. No meio de todo esse perigo, os pastores ali da região, eles conheciam alguns truques, digamos assim, que eles foram aprendendo ao longo dos anos e que é muito provável que Moisés tenha recebido desses truques. Um desses truques é que havia um tipo de formação rochosa, que ela formava uma espécie de bolsão. E havia uma cristalização nessa rocha. Então imagine uma rocha que era, de certa forma, oca, e dentro dessa rocha se acumulava água. Havia
o reconhecimento de como era essa rocha. E havia uma formação de uma espécie de um cristal, uma formação cristalina, assim, não era transparente, né, como um cristal, mas imagine uma pedra, uma capa fina de pedra que se formava ali. Era muito comum que os pastores, para dar água aos seus rebanhos, eles reconhecessem esse tipo de formação rochosa e eles iam lá e eles quebravam essa formação rochosa de forma que a água que estava ali acumulada, ela escorria. E aí, o que essa informação tem a ver com esse texto? É porque é muito provável que isso tenha acontecido, mas ele nos faz entender o que foi que Moisés fez. A questão aqui não é que Moisés tenha se irado ou não. A questão aqui é que Moisés, num dado momento, ele olhou para aquela situação, olhou para aquele problema, e ele lembrou que ele já tinha vivido uma situação parecida com aquela quando ele pastoreava as suas ovelhas no deserto. Quando ele estava lá e ele precisava de água, ele já sabia a solução. A solução era encontrar uma dessas rochas, bater na rocha, aquela camada mais fina quebrava e a água de dentro escorria. Quando o povo se levanta e Deus fala da rocha, nós temos uma situação em que Moisés fica confortável. Porque nessa situação, Moisés, ele pensa, eu sei o que fazer. Moisés pensa, esse problema eu consigo resolver. E quando ele vai, a relação que tem ali com o pecado dele não tem a ver com a ira, mas tem a ver com a autossuficiência, que é a terceira atitude reprovável do povo. A primeira nós falamos a rebeldia, a segunda a murmuração e a terceira a autossuficiência. E a autossuficiência de Moisés fez com que ele fosse resolver aquele problema da maneira como ele sabia resolver. Deus foi muito específico, fale a rocha. Mas Moisés quis fazer pela sua força, quis fazer com a sua habilidade. E vejam o que acontece. Versículo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel. Eles tomaram a glória que pertencia ao Senhor. Eles tomaram o lugar que era de Deus. Eles não usaram aquela oportunidade para santificar, para glorificar a Deus. Eles usaram aquela oportunidade simplesmente para fazer com que eles fossem conhecidos. Aquela frase que eles dizem antes, ali no versículo 10, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? E ele faz uma provocação e ele diz, olha, vocês acham que eu vou fazer sair água da pedra? Eu vou fazer. E ele vai lá e faz. Quando ele faz isso, ele toma o lugar de Deus. Ele toma a glória de Deus. E aquela obra que era para ser uma obra de Deus, se torna uma obra dele. E a glória que deveria ser dada a Deus, é dada a eles. Por isso, o Senhor continua. Não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Não são vocês, Moisés e Arão, que vão conduzir este povo para a terra prometida. E aí, são estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Quando nós avançamos um pouco na leitura, e chegamos lá no final de Deuteronômio, lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 49, diz o seguinte, o Senhor falando com Moisés, sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dão em possessão. Morrerás no monte ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, já havia morrido, teu irmão, morreu no monte Or e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra de fronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Essa foi a punição, por eles terem roubado a glória de Deus. Essa foi a punição para a autoconfiança deles. Essa foi a punição para que eles tentassem
resolver do seu jeito. É muito comum que a gente pense nas coisas de Deus, na obra de Deus, em falar sobre Deus, de uma forma que traz glória para nós. E se nós estamos comprometidos conosco mesmo, e se somos nós que garantimos, essa obra não é obra de Deus. Aquilo que fazemos, por mais que pensemos, isso é de Deus. Eu faço isso para Deus. Quando eu faço isso com as minhas próprias forças, pelo meu próprio mérito, sou eu que estou fazendo. Não é a obra de Deus, é a minha obra. Finalizando, em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar sobre a salvação. E ele vai falar qual é o nosso mérito na nossa salvação. Ele diz o seguinte, Efésios 2, versículo 8 e 9, dizem o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O Senhor não divide sua glória com ninguém. O Senhor não divide a sua honra e o louvor que é devido a Ele com ninguém. Por isso, nós entendemos que a salvação ela é pela graça. O apóstolo Paulo nos diz, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Se a nossa vida for vivida na nossa autoconfiança, confiarmos em nós mesmos, acharmos que somos suficientes e que temos a capacidade de resolver os nossos problemas, a nossa vida, ela não vai dar certo. Porque a nossa vida, ela avança à medida que nós entendemos que a nossa suficiência não vem de nós mesmos, mas vem do próprio Deus. Que a nossa segurança não está em nós mesmos, mas está no próprio Deus. Assim, nós entendemos que isto não é nosso mérito, mas é baseado nos méritos de Cristo, na obra de Cristo, no nome de Cristo, para a honra de Cristo, para a glória de Cristo. Irmãos, amar ao Senhor significa confiar nele, significa compreendermos quem Ele é, compreendermos a profundidade do nosso pecado, do nosso distanciamento de Deus. E significa confiarmos total e completamente neles. A nossa esperança não está no governo, a nossa esperança não está nas pessoas, a nossa esperança não está na ciência, a nossa esperança não está em remédios, em tratamentos, a nossa esperança não está aqui, nesse mundo, nas soluções que esse mundo tem para nós. A nossa esperança é do alto. O nosso socorro vem do alto. Por isso, elevemos os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos para aquele que nos ama, para aquele que nos busca, para aquele que quer nos encontrar. Oremos ao Senhor. Senhor, nós agradecemos a Ti, Teu amor e Tua bondade. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor possa nos ensinar essas verdades e ministrar aos nossos corações, de forma que nós alcancemos corações sábios. Nos ajude a confiar somente no Senhor. Nos ajude a não repetirmos estes erros que estão aqui para o nosso ensino, para que nós não façamos como eles, mas tenha misericórdia de nós e desvia os nossos pés do caminho do mal. Desvia o nosso coração da nossa inclinação à maldade e retorna-nos para Ti. Leva-nos de volta para Ti em segurança. Leva-nos e conduz-nos por caminhos de paz, pelas veredas estreitas de justiça. Assim nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde você, a sua família. Que o Senhor esteja contigo, seja contigo. Que o Senhor vá à sua frente, à sua direita, à sua esquerda e atrás de você. Que você fale das palavras do Senhor quando você estiver dormindo, ao acordar, depois de dormir, quando você estiver andando no caminho, que você honre ao Senhor a cada dia. Que o Senhor abençoe você e o guarde e o leve em paz. Um grande abraço e até a próxima semana.